Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evampra, Evangelho na Praia da Paraíba. Hoje conosco, Takako, trabalhadora do Evampra, Janaína Bittencourt, coordenadora do Evampra na Paraíba, e Rafael Siqueira, que será apresentado por nossa amiga e coordenadora Janaína Bittencourt. E hoje aqui estamos numa data muito especial para todos nós espíritas. 18 de abril, comemoramos nosso encontro, nossa apresentação há 164 anos com a obra O Livro dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Para nós, a gratidão dessa doutrina maravilhosa que tanto contribui para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado e para nos entendermos como seres espirituais e que aqui estamos numa experiência terrena para aperfeiçoarmos. E esta obra bendita vem ao nosso encontro para que possamos, através dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dos espíritos, aperfeiçoarmos as nossas qualidades e trabalharmos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos vícios. Allan Kardec, que nos deixou, além do Livro dos Espíritos, mais 22 obras que são importantíssimas para todos aqueles que desejam e anseiam conhecer a doutrina espírita. Então, hoje, essa data comemorativa para todos nós, 164 anos do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E que bom estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Sendo assim, passo a palavra para a nossa amiga coordenadora do Evampra, Janaína Bittencourt. Seja muito bem-vinda, Jana. Uma boa noite a todos vocês, nossos internautas evampreiros, né? Como a gente costuma falar. E como o Hilde falou, hoje é um dia muito especial, né? A data é 18 de abril de 1857, que foi o nascimento do Livro dos Espíritos, né? Por Allan Kardec, essa obra que marcou o início, né, da nossa doutrina espírita na França, e também hoje é comemorado o Dia do Espírita, né? E do Espiritismo. Então, nesse dia, a gente está aqui trazendo o nosso amigo Rafael Siqueira. É uma alegria imensa tê-lo conosco. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, no Rio de Janeiro. E seja muito bem-vindo, Rafael, para participar conosco desse estudo, né, trazendo o seu conhecimento aqui um pouquinho para todos nós. E temos a nossa querida Takako também, essa amiga linda, participante desde o início do Evampra, trabalhadora assídua do nosso querido trabalho. E nossa Hilde, que todo mundo conhece, né, a nossa mestre na comunicação social do nosso Evampra. Então, vamos passar agora para Takako, que vai fazer a leitura de uma mensagem, e depois vou fazer a prece e passamos para o Rafael. Que seja uma noite de muita paz. Takako, o microfone está desligado. Desculpa. Boa noite a todos, então, agora. E é um grande prazer estar aqui com todos, neste momento, nessa data tão comemorativa, né? Então, um prazer muito grande estar com vocês. Eu vou fazer a leitura de um texto, Fonte Viva, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, Caindo em Si. Vocês tá dando para ouvir? Todos estão ouvindo? Sim.
caindo em si, então, caindo, porém, em si. Lucas 15, 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, a inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observará surpreendido como a vida é diferente. Muito obrigada pelo texto. Gratidão. E devolvo a palavra à Janaína. Caco, muito obrigada, minha querida. Um beijo grande para você. Foi lindo. Agradecida, Egéria, sempre me ajudando nesses momentos. Então, agora vamos reunir os nossos pensamentos em prol de um mesmo objetivo. E hoje o dia de gratidão por estarmos aqui reunidos, gratidão ao nosso amado Allan Kardec, por ter nos dado essa oportunidade de conhecermos um pouco desse maravilhoso doutrina espírita, de trazer para nós todo esse estudo grandioso, para nós colocarmos e vivermos melhor a nossa jornada aqui na Terra, que Ele não receba o nosso carinho nesse momento, e que vocês, todos que estão participando, encarnados e desencarnados, possam se sentir agraciados pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio, pela confiança em Deus. Que nosso amado Dr. Vitor envolva todos nós, envolva o Rafael, que tão bondosamente, generosamente aceitou o nosso convite para trazer um pouco mais sobre a nossa doutrina. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Com você, Rafael.
Meus caros amigos, minhas queridas amigas, Jesus. Tá dando um pouco de retorno, gente. Eu acho que talvez se vocês desligarem o áudio de vocês, talvez diminua um pouco. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É com muita alegria, com muita satisfação que estou aqui hoje no Evangelho da Praia, como a Janaína colocou, me tornando um evampreiro. É isso, Janaína? Então tá ótimo. Para compartilhar momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Como tenho o costume de fazer, eu gosto de cumprimentar as pessoas. Então eu cumprimento, dando o meu boa noite, a Olídia Gene Salles. Deixa eu começar lá do início. A Luzia Soares, a Janice Viana Marcial Lobo, a Ruth Barreiros, a Malu Abreu Lima. Agora sim, a Olídia Gene Salles, a Mário Rabit, aos amigos do Evampra, a Adriana Galvão, a Helena Rocha, a Liege Pontes, a Elaine Louprenzo e a Simone Avelar. E cumprimento igualmente a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. Porque se tem algo que a misericórdia de Deus nos propiciou, são as mídias sociais. É esse StreamYard, é a própria internet que nos permite, na dificuldade que ora nos encontramos, poder, ao longe, dar o nosso abraço e desejar os votos de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. A proposta que vamos desenvolver nesta noite é falar do filho pródigo nos dias atuais. Mas, antes de entrar na nossa proposição, eu quero lembrar da data, que já foi lembrada pela nossa Hilde, porque hoje comemoramos os 164 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E é motivo de muita alegria para cada um de nós, espíritas e muitos não espíritas, que leem o livro e deixam preencher suas vidas pelas páginas lustrais desse livro, pelas 1019 perguntas e respostas que vêm até nós para solver os mais variados problemas, para nos trazer as respostas das intrincadas questões dos dias da atualidade. E como uma forma de agradecer a Allan Kardec e, ao mesmo tempo, reverenciar o Livro dos Espíritos, eu quero compartilhar com vocês uma publicação de G. do Chalard. Na verdade, um escritor francês que no Courrier de Paris, de 11 de julho de 1857, ou seja, no mesmo ano em que veio a lume o Livro dos Espíritos, ele escreveu assim: a todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará mais fortes. Então, meus amigos, essa obra aqui é a nossa obra de cabeceira, é a nossa obra de reencontro com Jesus, é a nossa obra de meditação sobre Deus e as causas primárias, primeira parte. É a nossa alma de entendimento do mundo espiritual, da imortalidade da alma, dos graus da escala espírita, segunda parte. É o nosso encontro com as leis morais, as 10 leis morais, que são leis de Deus. É o nosso encontro com as esperanças e as consolações de que tanto precisamos para os dias difíceis do presente, na sua quarta parte. Então nos diz G. do Chalard: aqueles que são os deserdados do mundo, lede o Livro dos Espíritos. E eu faço aqui um remendo: não apenas ler, mas estudar, refletir e tirar lições de vida eterna. Mas aqueles que estão bem, aqueles que já angariaram no mundo a felicidade que buscam, também lede o Livro dos Espíritos, porque ele os tornará mais fortes. Então, feita essa breve introdução, falando do aniversariante do dia, agora vamos à nossa proposta, que é estudar Jesus, que é falar sobre uma de suas parábolas, que é a parábola do filho pródigo, que hoje é também conhecida como a parábola dos dois irmãos. Porque todos nós já meditamos sobre essa parábola e sabemos que ali existem dois irmãos. Antes eu quero perguntar para vocês o que é uma parábola. Porque ainda vejo pessoas que acham que parábolas são histórias reais contadas por Jesus, mas não. São histórias simbólicas,
Quando vamos ao dicionário, nós encontramos a seguinte definição de parábola: narrativa alegórica que transmite o ensinamento indireto, seja através de uma metáfora, de uma analogia ou de um símbolo. E por que Jesus falava por parábolas? Porque envolto em uma história, através de símbolos, através de comparações, ele falava aos homens simples da época, valendo-se das coisas da época. Ele falava do grão de mostarda, ele falava do pescador, ele falava das aves do céu, e ele falava com pessoas que não tinham um alto grau de entendimento para as coisas celestes. Então, valia-se da simbologia. E como vinha Jesus falando através de metáforas, nós, nos dias de hoje, que já amadurecemos um pouco mais, que já temos um grau de percepção maior, nós, nas mesmas histórias contadas por Jesus naquela época, conseguimos, quanto mais crescemos, quanto mais nos tornamos estudiosos, tirar das mesmas histórias lições cada vez mais profundas. Por isso, as parábolas são as mesmas. Nós é que crescemos e tiramos delas, extraímos delas conteúdos mais elevados. Daí o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 290, nos diz o seguinte: as parábolas de Jesus são sementes que ele plantou no solo e elas vão crescendo. Quanto mais a gente cresce em espírito e verdade, a gente vai vendo a parábola sob outros matizes, sob outras cores. Elas vão dando frutos, elas vão dando essas propostas de vida eterna para cada um de nós. E narra o evangelista Lucas, nesta que é a parábola escolhida para a noite, do filho pródigo, lá em 11:32, que havia um senhor, e ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo, eu gosto de contar detalhe por detalhe, porque o filho mais novo não é o filho que vai ficar com a primazia de tomar conta das coisas do pai quando este vier a falecer. Então o filho mais novo chega até o seu pai e diz assim: pai, dá-me a parte que me cabe na tua herança, porque eu quero sair pelo mundo, eu quero fazer as coisas conforme a minha vontade. Meu pai, eu quero ir embora daqui. E observem um outro detalhe. O filho mais novo pedindo ao pai a parte da herança. Era como na cultura hebraica se ele tivesse desejando a morte do próprio pai. Porque pedir a parte na herança, considerando os tempos da época, queria dizer isso. E o pai, que era um pai bondoso, responde: pois muito bem, meu filho, separou os seus haveres e deu àquele filho tudo o que lhe competia. E ele saiu pelo mundo, conforme a narrativa de Lucas, gastando ao bel prazer do seu livre-arbítrio. Foi por uma cidade, no meio das cortesãs, no meio das práticas dissolutas, até que veio um momento em que as coisas começaram a ficar ruins. Veio a fome, veio a carência financeira, e tudo aquilo que ele havia pego do seu pai da herança acabou. E ele se deu conta de que já não tinha mais nada. E precisou, pela primeira vez, trabalhar de fato, ter que se sustentar. E a vida nos traz muitas oportunidades de aprendizado, de crescimento, porque ele foi trabalhar com o Senhor na condição de ser um guardador de porcos. E aqui nós temos um outro detalhe que deve ser levado em consideração. Quando lemos o livro do Levítico, no Antigo Testamento, nós sabemos que o porco, ele é um animal impuro para a cultura hebraica. Ou seja, trabalhar com os porcos era indigno para os hebreus. Mas foi ali que o filho pródigo, o filho mais novo, foi trabalhar. E no auge da escassez, no auge da sua privação econômica, ele sequer tinha o que comer, tendo que passar a se alimentar com as próprias alfarrobas. Na verdade, alfarrobas, como nos diz o texto bíblico, é uma vagem. E essa vagem ela tinha de 2 tipos. Havia uma vagem doce, que era comestível, e havia uma vagem amarga, chamada alfarroba, que era dada para os porcos. E ele passa a se alimentar com essa vagem. Então, começou a trabalhar, cuidando de porcos, comendo a comida dos porcos. Ele faz, então, aquele exercício do autoconhecimento, caindo em si, como nos diz a leitura introdutória da nossa palestra. E ele se dá conta: na casa do meu pai eu tinha tudo.
Na casa do meu pai, eu tinha roupa, eu tinha alimentos, nada me faltava. E agora o que eu tenho? Um emprego que eu considero um subemprego, cuidando de um animal imundo e tendo que comer a sua própria comida. Esse cair em si é o mesmo cair em si que Simão Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ele se torna o arauto do evangelho. Ele se torna a pedra escolhida por Jesus, ele se torna aquele responsável por ser o continuador de Jesus naqueles tempos primitivos. Também caiu em si Miriam de Migdol, Maria de Magdala, que teve uma vida de prostituta, de cortesã, mas após visitar Jesus na casinha de Simão Pedro em Cafarnaum, e Jesus lhe dizer: Maria, vem, segue-me, seja uma das minhas. Se não pode seguir-me enquanto uma apóstola, pode cuidar dos filhos do meu Calvário. E ela, caindo em si, abandona a vida de dissolução e passa a seguir Jesus. Também caiu em si Judas Iscariotes, porque querendo apressar o reino de Jesus, vende o seu amigo por 30 moedas de prata, depois se arrepende e se suicida. Também caíram em si Saulo, que se fez Paulo na estrada de Damasco, e quando se julgava um perseguidor de cristãos, ele vê o próprio Cristo, que lhe pergunta: por que recalcitra contra os aguilhões? E ele dizendo a Jesus: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo pergunta: que queres que eu faça? Entra na cidade e lá lhe será dito o que há de fazer. Esse processo de cair em nós mesmos é o processo da nossa consciência, onde se encontra escrita a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde se encontra escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. A consciência tem as nossas diretrizes. A consciência é onde se encontram as leis que muitas vezes nós não conseguimos acessar, porque nos encontramos anestesiados com as coisas do mundo. Mas quando vem uma amiga chamada dor, uma amiga chamada dificuldade, nós fazemos essa inflexão íntima, esse exercício de autoconhecimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz de progredir nessa vida e de resistir à atração ao mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então foi esse exercício que o filho pródigo fez. Caiu em si e pensou: hei de voltar até a casa do meu pai, porque lá nada me falta. Hei de dizer a ele: pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. E ele, saindo daquele país alquebrado, conforme a narrativa bíblica, ele se propõe a voltar até o seu pai. Me permitam fazer um apêndice. Vocês sabem o que quer dizer pródigo? Quando vamos ao dicionário, encontramos que pródigo é aquele que gasta em demasia, é o estroina, é o dissipador. E esse filho pródigo retorna. E quando estava ainda na estrada, eis que é avistado pelos servidores da fazenda do seu pai, da casa do seu pai, que vão e dizem a seu senhor: o teu filho está de volta. E o senhor vai correndo até o seu filho e pede aos seus serviçais: traze o anel e ponde-lhe no dedo. Traze as sandálias e coloca-lhe no pé. Toma do melhor novilho, o novilho cevado, e vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E mais uma vez eu quero fazer uma consideração histórica. Porque o anel é símbolo da família. O pai estava trazendo um filho perdido de volta para a família. E as sandálias? As sandálias querem dizer que não era empregado, porque o empregado não tinha sandálias. Ele estava querendo aceitar aquele filho na condição de filho propriamente dito. E foi feita a festa. E foi feita aquela festividade de receber o filho que havia partido. Quando o filho mais velho, ele chega até o seu pai, vendo aquele burburinho, vendo toda aquela festa, não sem antes perguntar a um dos trabalhadores da fazenda: que barulho é este? É o seu pai,
porque o seu irmão mais novo retornou e ele está fazendo uma festa. E esse filho mais velho vai até o pai e lhe diz assim: meu pai, a minha vida inteira eu estive contigo. Eu trabalhei para você. Eu me dei de sol a sol para que nós pudéssemos fazer frutificar os nossos campos. E você nunca matou um cabrito sequer para que eu festejasse com os meus amigos. Mas agora vem esse seu filho dissoluto e você mata o nosso melhor animal. Você lhe devolve o anel e faz uma festa. E eis que o pai responde àquele filho mais velho: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é igualmente seu. Mas esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. E conforme o evangelista Lucas termina ali a parábola contada por Jesus, deixando-nos muitos ensinamentos para a reflexão desta noite. Porque quem é o filho pródigo? Quem é o filho despeitado? Quem é o senhor daquela fazenda? Vamos devagarzinho, vamos juntos? O senhor da fazenda, dentro da simbologia que eu coloquei para vocês. Lembram-se? Parábola é história, é alegoria, é símbolo. Esse Senhor representa Deus. E quem é o filho pródigo? Somos nós. E quem é o filho despeitado? Somos nós também. Porque trazemos essas duas personalidades. Ou, conforme a narrativa da psicologia, trazemos esses dois arquétipos, esses dois modelos dentro de cada um de nós. Trazemos ou não trazemos? Somos ou não somos aqueles que em determinado momento dissipamos os bens materiais, dissipamos os bens da vida. Achamos que estamos no mundo para fazer o que dá na telha, como dizem os jovens. Queremos sair, curtir, gozar, sem ter hora para acabar. E vejamos também se não somos nós que outras vezes somos aquele filho despeitado, orgulhoso, invejoso, que achamos que tudo tem que ser para nós. Os meus desejos têm que ser atendidos. Tudo tem que girar ao redor do meu umbigo. Esses dois arquétipos, essas duas personalidades estão dentro de nós. E fazendo uma ponte dessa parábola com os dias atuais, eu quero que nós pensemos na pandemia, coronavírus. Só no Brasil, mais de 370 mil desencarnações no dia atual. E eu quero que nós agora nos enxerguemos na condição do filho pródigo, porque fomos nós que chegamos ao Senhor da vida, o dono de tudo, que criou todas as coisas, que criou a própria terra onde nós nos encontramos e dizemos assim para Deus: Deus, você me criou simples e ignorante. Você elegeu um caminho para mim, questão 115 do Livro dos Espíritos, a plenitude e a perfeição. Mas eu não quero esse caminho, não. Eu quero fazer o que está de acordo com a minha vontade. Eu quero sair, eu quero curtir, eu quero gozar, eu quero ser feliz, sem ter hora para acabar. Mas veio um pequeno vírus, invisível ao olho humano, e provoca uma série de mudanças, uma série de programações que não estavam dentro da nossa possibilidade e nos faz cair em nós mesmos. Lembremos daquilo que aconteceu com o filho pródigo. Foi trabalhar para um dono de porcos, cuidar de porcos e comer das próprias bolotas. Que possamos trazer isso para a nossa história. Será que não somos nós que hoje estamos numa dificuldade igual? Numa dificuldade que nos faz repensar os nossos passos, repensar as nossas trajetórias, repensar o nosso compromisso com Deus? Então, meus amigos, o que eu venho trazer para vocês é o seguinte: da mesma forma que o filho pródigo faz aquele exercício de cair em si diante da dificuldade do país estranho, é o mesmo exercício que fazemos nós diante das dores do mundo, das pandemias, dos flagelos, das dificuldades, para que nós, em mergulhando em nós mesmos, em vendo as dores que estão ao nosso redor, fazer esse retorno ao Pai. Fazer esse retorno ao Criador da vida que nos espera. Que nós possamos, então, à semelhança daquele filho pródigo, pensar: tenho errado contra Deus e contra a vida.
tenho sido orgulhoso, tenho sido egoísta, tenho sido alguém que não respeita as outras pessoas, tenho sido alguém que dissipa as possibilidades materiais, quando na casa do Senhor, quando a proposta de Deus é que eu seja pleno, é que eu seja rico das possibilidades espirituais, mas eu vou aproveitar o evento infeliz para fazer o caminho do retorno. Porque diante da dificuldade na nossa vida, nós temos sempre duas possibilidades. A primeira, reclamar, baixar a cabeça, engrossar o couro daqueles que só se lastimam. A segunda, levantar, aproveitar o evento doloroso e volver ao caminho percorrido, ressignificando a existência. Quando eu conto isso para os jovens, eu costumo lembrar de um desenho da época da minha juventude. Eu já tenho 40 anos, gente, então já posso contar que é da época da minha juventude. Que era o desenho da turma do Zé Colmeia e do Catatal. Porque nesse desenho havia um leão chamado Lipe e havia uma hiena chamada Hart. E esse leão chamado Lipe, ele, com uma voz mais grossa, costumava dizer assim: veja como o dia está bonito, como as pessoas estão belas, veja como nós temos amplas possibilidades. E a hiena chamada Hart, ela andava com aquela cabecinha baixa. Ó vida, ó céu, ó azar, eu agora tomo conta de porcos, eu agora como comida de porcos, agora eu tenho a pandemia, está nas nossas mãos. Já que nós somos os filhos pródigos, aproveitar o evento dificultoso dos dias presentes e fazer o caminho de retorno a Deus, a Jesus, ao Evangelho, e fazer o caminho de retorno aos valores morais, porque Deus nos espera, Deus nos aguarda, à semelhança do dono daquela fazenda, que quando o seu filho voltava, foi ao seu encontro e lhe colocou o anel no dedo: você é meu filho. Porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos seres amados pela divindade, Deus nos aguarda, que nos coloca sandálias nos pés, para que nós, encaminhando com o Cristo, encaminhando com Deus, possamos ter mais segurança, possamos ter um norte nos nossos passos. E Deus faz uma festa, porque depois da nossa dificuldade, Ele tem sempre uma festa para nos atender. Daí nós entendemos uma outra citação do Evangelho que diz assim: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que lá se encontram. Então, essa parábola do filho pródigo nunca foi tão atual, nunca foi tão presente. E eu gosto de contá-la contextualizando com os dias de hoje, porque só lembrar do costume da época, às vezes fica aquela coisa repetitiva. E nós, então, fazendo esse retorno à casa do Pai, nós possamos estabelecer algumas metas, algumas diretrizes para o novo normal. Porque, vejam, eu estou retornando, eu estou recebendo o convite para retornar. Aquilo que na sociedade nós chamamos de o novo normal. Mas esse novo normal não vai poder ser o normal de antes, porque como era o normal de antes? O normal de antes era um normal onde as pessoas gritavam umas com as outras, brigavam interminamente umas com as outras, destruíam o meio ambiente, era uma competição sem fim, era o mundo do egoísmo. Olha, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então esse retorno tem que ser com bases renovadas sobre novos pontos de vida, que eu, de fato, estabeleça alguns parâmetros novos para a minha existência. E eu quero traçar algum desses parâmetros, sobre os quais eu tenho pensado, sobre os quais eu tenho falado. Porque quando eu penso no filho pródigo, eu dou um nome a ele, Rafael. Porque eu não dou o nome de ninguém, eu dou o meu nome para que eu possa pensar que eu sou ele, que eu estou retornando a Deus a cada dia, a cada instante, a cada segundo e estabelecendo novas diretrizes. E a primeira diretriz é repensar a minha espiritualidade. Porque nós somos espíritos imortais. O que isso quer dizer? Que na condição de espíritos imortais, nós passamos por experiências corporais, e não o contrário.
Tem muita gente que acha que nós vivemos enquanto corpos de carne, que estamos no mundo por um piquenique, por um prazer, para gozar, até vir o vírus. E a gente ter que repensar toda a nossa estrutura de vida. Nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós precisamos aprender a viver. O que isso quer dizer? Nós temos que pensar quais são os nossos valores. Onde eu deposito o meu tesouro? Porque no Sermão da Montanha, Jesus perguntou: onde estão os vossos tesouros? Porque onde estiverem os vossos tesouros, aí estará o vosso coração. Me acompanhe nas minhas mãos. Nessa mão aqui, eu vou colocar as coisas que eu tenho. Porque muitas pessoas se agarram àquilo que têm. Ah, mas eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho valores na caderneta de poupança, na bolsa de ações, eu tenho muitas possibilidades na vida. Mas isso tudo basta a primeira dificuldade, basta o primeiro contratempo para que possa perder. Essa mão aqui é aquilo que eu sou. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito que vim para esse mundo sem nada e retorno sem nada, materialmente falando. Mas o que importa para esse espírito imortal é o bem que eu faço. São os amigos que eu conquisto. São as lágrimas que eu enxugo. São os estudos que eu faço que eu carregarei para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então agora eu retorno com as duas mãos. Se eu priorizo aquilo que eu tenho, eu vou muitas vezes me perder ante os caminhos do mundo. Agora, se eu priorizo aquilo que eu sou, podem vir ventos, podem vir tempestades, porque minha casa está construída sobre a rocha. Então, essa é a primeira diretriz da vida nova. Nós pensarmos, eu sou um espírito. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas ela é passageira, ela é transitória. Ela tem o condão de me ensinar algo, porque a dor, conforme o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu aprendo com a dor, eu cresço com a dor, na condição de um espírito imortal, então, sigamos em frente. Segunda diretriz, repensar a nossa imortalidade. Porque vejam, quando nós ligarmos a televisão no Fantástico hoje, que nós prestemos atenção para não cair no negativismo, porque nós podemos continuar a ser otimistas. Mais de 370 mil pessoas já desencarnaram no Brasil. No mundo, mais de 3 milhões de pessoas. Mas o que eu quero deixar para vocês é que nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde uma caneca, a gente perde um objeto. As pessoas se separam temporariamente de nós. Porque nós vamos reencontrá-las na vida verdadeira. Se somos espíritos, primeira diretriz, a segunda diretriz é nos darmos conta da nossa imortalidade. O meu parente, o meu amigo, aquele que se foi hoje, ele está voltando para a casa verdadeira, onde eu irei encontrá-lo quando chegar a minha vez. Então isso é para me dar confiança, esperança, serenidade e equilíbrio. Deixar de conversar com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Sabe como é que é escrever uma carta para o PROCON? Sempre reclamando. Porque vejo pessoas que dizem assim, por que Deus você fez isso comigo? Por que você levou o meu filho, o meu pai, o meu irmão? Bom, porque antes de ser o meu pai, o meu filho, o meu irmão, eles são filhos de Deus. É Deus que sabe o momento de vir, é Deus que sabe o momento de retornar. Então, que a nossa esperança espírita, o nosso redirecionamento seja para pensar, eles estão vivos e nós também, apenas em faixas diferentes de vibração. E num determinado momento, nós nos encontraremos. Quer dizer, então, Rafael, que nós vamos nos tornar insensíveis diante da desencarnação? Não é essa a proposta do Espiritismo. Nós sentiremos dor. Nós sentiremos saudade, porque somos seres humanos, nos acostumamos com as pessoas, teremos aquele momento do luto, mas não poderemos transformar a dor saudade em dor revolta. Porque quando nos revoltamos contra o alto, contra Deus, contra a vida, nós perdemos o sentido existencial. Daí,
Repensar a nossa imortalidade é nos dar conta de que eu vim para esse mundo e retorno para o plano espiritual. E já fiz isso tantas vezes. E continuarei fazendo isso outras tantas vezes. Por essa razão, no Dolmen de Allan Kardec, lá no cemitério do Père Lachaise, em Paris, há uma frase magnífica: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Quando Camille Flammarion, nas exéquias de Allan Kardec, sentindo a falta do amigo, ele foi fazer o discurso, ele disse assim: não direi adeus, porque você está vivo, mas direi até breve, meu amigo Allan Kardec, porque nós nos encontraremos um dia na grande casa de todos nós, quando algum dos nossos desencarnar, seja pelo Covid, seja por qualquer enfermidade, digamos, até breve. Você é muito importante para mim. Leve o meu carinho, a minha gratidão, leve os meus gestos positivos na certeza de que nós nos encontraremos no espaço que é a casa de todos os espíritos criados por Deus. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar a nossa tolerância. Porque vejam, se eu sou um filho pródigo retornando à casa de Deus, eu tenho que olhar para o outro irmão e não pensar que ele é meu adversário. E não pensar que eu estou no mundo para viver as turras com as outras pessoas, achando que eu sou maior, achando que eu sou o melhor, achando que o meu jeito de pensar é o mais correto, achando que eu sou mais bonito ou quaisquer outras coisas que existem nos dias modernos. Porque notem como nós nos portamos nos dias atuais. Bom, se eu voto na direita ou na esquerda, quem vota diferente de mim é meu adversário. Nós não conseguimos lidar com quem pensa diferente. Ora bolas, mas quem pensa diferente é a opinião dele. Nós aprendemos com quem pensa diferente de nós. Isso é um exercício de empatia, isso é um exercício de respeito. Imaginemos nós se nos grandes canteiros da vida só existissem rosas. Faltariam os crisântemos, faltariam os lírios, faltariam os cravos. Nós somos diferentes, nós somos plurais, e essa é a nossa maior beleza. Cada um está no seu melhor momento. Cada um está na sua melhor expressão, no seu jeito mais adequado de ver a vida. Nós não vamos mudar ninguém. Então eu não sou melhor se eu sou de direita porque o outro é de esquerda e vice-versa. Eu não sou melhor se sou espírita e o outro é protestante ou não tem religião. Apenas estamos em flancos diferentes. Podemos guardar a nossa singularidade, porque não vamos uniformizar as pessoas, mas olhar para uma centralidade. E essa centralidade chama-se Jesus, chama-se amor. Repensar a nossa tolerância, então, é parar de criar muros, porque hoje nós estamos criando muros entre as pessoas. Estamos criando barreiras ao invés de construir pontes. Que nós possamos olhar o outro como um irmão, estabelecendo pontes de comunhão, pontes de entendimento, porque somos filhos de Deus. Somos ovelhas do aprisco de Jesus. Também no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, ele nos fala do grande pastor, que tendo perdido uma ovelha, ele deixou as outras 99 e foi buscar aquela ovelha. Não importa se a ovelha é negra ou branca, não importa se a ovelha é de direita ou de esquerda, é homo ou heterossexual, se a ovelha é protestante ou é espírita, esses preconceitos estão na nossa cabeça, não no ensinamento de Jesus. Porque Jesus estruturou a religião do amor, a religião da fraternidade. Então, na condição de filhos pródigos, nós devemos retornar à grande fazenda e fazer as pazes com outro irmão. O irmão mais novo com o irmão mais velho, o irmão mais velho com o irmão mais novo. Quarta diretriz para cada um de nós: repensar a nossa caridade. Porque vejam, nesses dias de pandemia, nesses dias de centro espírita fechado, muitas pessoas disseram assim: como agora eu vou fazer a caridade? A casa espírita está fechada. É porque nós costumamos a pensar que caridade precisa de local. E nós nos esquecemos que no Atos dos Apóstolos, uma citação de Paulo de Tarso, ele nos diz assim:
Não pense que Deus habita em templos construídos por mãos humanas. Deus habita no coração do homem, de onde nunca deverá sair. Então Deus não está nos templos, está no grande altar do nosso coração. Então, se a casa espírita está fechada, ninguém fechou o nosso coração. Ninguém fechou a nossa boca, ninguém amarrou as nossas mãos. E aí está o Evangelho na Praia, o Evampra, levando o conteúdo do Evangelho de qualidade aos domingos, aos mais variados rincões do Brasil. Porque o amor não para por conta da pandemia. Os gestos de bem não podem parar porque nós estamos dentro de um recolhimento nos nossos lares. Então, se estamos de retorno à casa do Senhor, é para nós repensarmos que nós podemos ser caridosos, que nós podemos ser fraternos em todos os momentos, em todos os instantes. Mas para construir o altar da caridade, nós precisamos derrubar em nós uma coisa chamada egoísmo. Porque o que essa pandemia veio nos mostrar de uma forma bem avultada, como nós somos egoístas. Lembram-se no início da pandemia? Todo mundo correndo para a farmácia para comprar álcool em gel e as pessoas faziam grandes estoques. Não sobrava para mais ninguém. Vinham os decretos de lockdown. O supermercado ia fechar. Todo mundo corria para o supermercado e comprava tudo. Não deixava nada para as outras pessoas. Que nós substituamos esse egoísmo, esse ego inflado por um olhar fraterno para as outras pessoas, por um olhar de amorosidade. Porque, vejam, antes, hoje como nunca, nós precisamos nos unir. E há uma história contada por Selma Lagerlöf, Prêmio Nobel de Literatura, que já desencarnada psicografou por Divaldo Pereira Franco uma história que eu nunca me esqueci, e que eu gosto de narrar nas minhas palestras. Quando um homem, ele andava pelas ruas, pelos campos, com sementes de manga, e atirava sementes para um lado, atirava sementes para o outro lado, ao que veio o mais jovem atrás. E aquele mais jovem é aquilo que nós poderemos chamar de espírito de porco. Conhecem o espírito de porco? O espírito de porco, se você torce para um time, ele torce para o outro. Se você bota a sua melhor roupa, ele diz assim, não encaixou bem. É aquele que, ao invés de dizer uma coisa positiva, ele traz sempre algo desagradável. O espírito de porco, toda família tem um. E cuidado, se nós ainda não encontramos o espírito de porco, talvez ele possa ser nós mesmos. Mas isso tem cura, porque o Evangelho de Jesus veio para nos soerguer. E o homem da frente, mais velho, estava semente de manga para um lado, semente de manga para o outro lado, o mais jovem atrás. Quando, num determinado momento, o mais jovem, para o mais velho, diz, senhor, você não acha que está perdendo o seu tempo atirando essas sementes de um lado e de outro lado? Você nunca vai comer dessas mangas. O da frente vira-se para o de trás e diz assim, de fato, meu filho, eu não vou comer dessas mangas, mas eu passei a minha vida inteira chupando mangas de mangueiras que eu não plantei. Eu passei a minha vida inteira me refestelando em sombras de árvores que eu não plantei. Eu agora estou fazendo a minha parte. Eu não posso esperar frutos, eu não posso esperar recompensas, mas estou contribuindo para o futuro da humanidade. Exercitar a caridade, então, é renunciar esse apego às coisas que me servem, às coisas que me prestam, para olhar as outras pessoas, para olhar as gerações futuras, porque hoje nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos destruindo os nossos espaços. E vejam, o que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e se pensarmos na reencarnação, que é uma proposta espírita, o que vamos deixar para nós mesmos, quando reencarnarmos daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Um país superaquecido, um país destruído, um país com crise hídrica. Então, nesse retorno para a casa de Deus, nós que somos os filhos pródigos, devemos e podemos repensar na nossa caridade, na nossa fraternidade, generosidade, solidariedade, porque esse é o nosso maior compromisso.
Quando Allan Kardec resolveu encimar o espiritismo com uma proposta, não foi: fora do espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. Porque este é o nosso maior compromisso. E é o compromisso que melhor se coaduna com Jesus. Porque Jesus não fundou o catolicismo, não fundou o protestantismo, o budismo, o hermetismo, não fundou o espiritismo. Jesus fundou a religião do amor. Jesus, conforme a anotação de João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Quinta diretriz: que nós possamos nos reconectar com Jesus. Porque vejam, o filho pródigo saiu para o país distante e se desconectou de Deus, de Jesus. E agora ele está fazendo o caminho do retorno para se reconectar novamente. Samuel Hahnemann, o grande instituidor da ciência homeopática. Essa ciência que ajuda a tantas pessoas, pequenas doses, pequenas drágeas, para solver grandes problemas. Num dos seus livros, ele propôs que a nossa maior enfermidade é o distanciamento do nosso Criador. Daí, esses são dias de nós repensarmos a nossa conexão com Jesus. Porque antes, Jesus estava nos nossos lábios. Nós falávamos de Jesus. Éramos capazes de fazer belas palestras, belas orações. Às vezes, de dizer de cor as questões do Livro dos Espíritos, de cor os versículos do Evangelho de Jesus, mas as nossas ações não eram compatíveis. Então é hora, quando nos encontramos dentro dos nossos lares, com possibilidades de pensar, com possibilidades de refletir, com possibilidades de meditar sobre os nossos passos, de trazer Jesus para o lar íntimo do coração, de trazer Jesus para os nossos dias, para o ambiente da família, para o ambiente do trabalho, para o ambiente da vida social. Porque essa pandemia já veio nos dizer e nos ensinar que sem ele não conseguimos. Sem ele, caímos no desânimo, caímos na angústia, na ansiedade. Sem ele, nas nossas famílias, temos os mais variados problemas. Não conseguimos, muitas vezes, destrinchar as ocorrências mais pequeninas. Sem ele, não conseguimos facear as dores da existência, porque é ele mesmo, na condição de um tutor, de um pastor, daquele que nos espera, nos diz, ainda nos dias de hoje: vinde até mim, vinde aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa quinta diretriz, então, já que estamos retornando para a grande casa de Deus, para o grande convívio de Jesus, é ressignificar o nosso convívio com Jesus. Trazer ele, através do Evangelho, no nosso lar, através das leituras edificantes, através da mudança do panorama mental, através de uma melhor forma de agir na vida, de lidar com as pessoas, porque se queremos voltar, não adianta voltar e continuar agindo da mesma forma. Porque poderá chegar o dia que eu vou querer pedir a Deus a parte na herança novamente. Se queremos voltar, tem que ser em novas bases, porque atitudes iguais geram resultados iguais. Atitudes diferentes, atitudes renovadas geram resultados melhores. Era essa a proposta que eu queria deixar para vocês. Partindo do filho pródigo, nos encaixando naquela metáfora para entender que a ocorrência da pandemia é aquele dia em que o filho pródigo, trabalhando com os porcos, tendo que comer a comida dos porcos, resolve fazer o caminho de retorno. Somos nós, então, que retornamos para viver novos dias, de repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar a nossa tolerância, a nossa solidariedade e nos reconectar a Jesus. Talvez
A grande proposta da parábola do filho pródigo e a grande proposta da pandemia nas nossas vidas seja esta: nos reconectar a Jesus, que nos prometeu e nos enviou o Consolador prometido, através do Livro dos Espíritos, que hoje completa 164 anos. Daí, Ave Cristo, Ave Espiritismo, receba a cada um de nós, os filhos pródigos, que hoje voltam para cantar, para glorificar-te, para dizer: aceita-me, porque errei, mas quero permanecer contigo, porque me desviei, mas agora estou de volta no caminho para dizer: louvado seja Senhor Jesus. Na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, tão quanto singela do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz. Um grande beijo e até a próxima, meus irmãos. Querido Rafael, muito obrigada mesmo por esses ensinamentos que comoveu a todos, que ouvimos de você. São muitas reflexões, muitos ensinamentos para a gente refletir durante todo o nosso mês, não vou dizer nem semana, durante todo o nosso mês. E com certeza você estará de volta aqui no nosso Evangelho na Praia. Será um prazer. O prazer vai ser todo nosso. Então, muito obrigada. E vamos fazer a nossa prece. Você gostaria de fazer a nossa prece final, Rafael? Faço. Faço sim. Eu até entendi, né? Para mim, assim, essa prece linda que ele fez agora no final, né? Mas é como a Jana falou, se quiser fazer uma prece de encerramento, acho que tocou a todos aqui, né? Bom, a prece que eu fiz é de José Silvério Horta, do livro Antologia dos Imortais, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A minha vai ser bem mais simples, mas vai ser de todo o coração. Amigo e mestre Jesus, tu que nos sabes, tu que nos compreende, tu que conhece os escaninhos da nossa alma e as dores nossa de cada dia, nós te amamos. Nós te agradecemos pela vida, pelo ensejo da nossa encarnação. Nós te agradecemos até mesmo pela dificuldade, que serve como um despertador nessas horas tão amargas, tão difíceis. Em ti encontramos a força, o sustentáculo e a luz. Ilumina cada um de nós. Ilumina, Senhor, a Janaína, a Hilde, a todos os trabalhadores do Evangelho na Praia, a todos que nos assistiram, seus familiares. Guarda, ó Mestre amado, aqueles que desencarnaram vítimas do coronavírus, os familiares que permaneceram nas lutas do mundo. Envolve o nosso Brasil, os nossos governantes, em sentimentos de muita paz, de muita força, de muita determinação de nos renovar. Sê com cada um de nós. E fica conosco no decorrer de mais uma semana. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigada pela presença de todos vocês, meus amados amigos. E muito obrigada mais uma vez, Rafael, por estar junto conosco e ter aceitado o nosso convite. Que Deus o abençoe sempre, a todos nós.